O mês de agosto abre com a celebração do Santo Padroeiro dos Padres, São João Maria Vianney. Ser padre é uma vocação de serviço e que exige uma grande entrega, uma doação. Quer saber mais? Venha comigo, mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Alisson Sacramento, mas antes de começar a nossa conversa, Padre, aproveite, se inscreva no canal, clique aí nesse sininho aqui embaixo, que assim que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Padre, fala pra gente, já começar a nossa conversa, o que é ser padre? Ser padre é seguir o chamado de Jesus, né? Assim como ele deu o chamado, fez o chamado aos seus primeiros discípulos, aos apóstolos, para que estivessem com ele. Eu acho muito bonita essa frase que está no Evangelho, né? Para que estivessem com ele, né? É isso. Ser padre é estar com Jesus. Todos os cristãos são chamados a estar com Jesus, mas nós temos esta proximidade maior, né? Daí o viver os sacramentos, né? O distribuir os sacramentos, o imitar a Jesus Cristo, fazendo o bem a todos. O que difere das demais profissões é que é uma vocação e um sacramento, né, Padre? De fato, não é uma profissão, né? O ser padre, ser sacerdote, é tempo integral. Uma profissão, eu tenho meu tempo determinado para exercer aquela profissão, né? Um advogado, um engenheiro, ele vai ter o seu tempo para exercer a sua profissão. Mas o ser padre exige da minha parte uma doação integral. Então, eu não sou padre só quando estou no altar, né? Mas eu sou padre o tempo inteiro, né? Toda a minha vida. E Padre, com relação ao chamado à vocação sacerdotal, como funciona, como perceber, como foi no caso do senhor, como o senhor percebeu que poderia ser padre? Não é fácil, não é fácil. Exige muito da nossa parte. Eu, por exemplo, a minha vida foi toda muito voltada para a igreja. A minha família sempre se preocupou com isso e já é algo próprio da nossa família, né? Desde criança, eu e meus irmãos fomos encaminhados para a igreja. Mas aí na adolescência, na convivência com a igreja tendo maior consciência, a gente vai despertando, mas tem dúvidas. E era interessante porque na minha adolescência, sobretudo na escola, muitos me falavam, né, que eu ia ser padre, mas eu não queria encarar nada daquilo. Não aceitava aquilo que falavam de mim, né? Pelo contrário, parece que eu até fugi um pouco, né? Num dado momento, né, eu estava com os meus 16, 17 anos, fui fazer prova para a Marinha, né? Então lá eu fiz concurso, né? E lá eu iniciei a minha carreira militar. Mas eu vejo que foi necessário que eu estivesse ali. Deus tem seus planos, né? Só Ele que sabe da nossa vida. Não me esqueço nunca disso. Nós estávamos lá todos em formatura, no pátio, lá em Florianópolis. De repente um sargento, ele fez um chamado, um convite. Quem aqui, por acaso, sabe mexer com coisas de igreja? E eu fui o único a levantar a mão e me aproximei dele e falei que eu poderia fazer alguma coisa. Aí ele falou, olha, nós temos uma capela que está desativada e precisamos ter atividades religiosas ali e quem sabe então você poderia organizar essa capela, ficar responsável por ela para termos as atividades. Pois bem, então, naquele momento em diante, eu fiquei responsável de limpeza, organização em geral da capela. E, num determinado momento, quando eu não tinha tanta coisa para fazer, eu me ocupava com a oração. Ali não tinha o Santíssimo, mas tinham as imagens e eu rezava ali, né? E foi justamente naquele momento eu percebi algo muito forte dentro de mim. E confrontando também com o que eu estava vivenciando ali junto aos demais colegas da Marinha. E
Aquele momento, então, foi muito forte e percebi o chamado de Deus. Se houve uma tentativa de fuga, Deus mostrou os caminhos, né, pai? Deus foi mostrando realmente. Então, eu pedi ao sargento para sair da Marinha, pedi baixa, né? E naquele primeiro momento ele falou: não, você não pode sair daqui, você está sendo muito bom aqui, não vou deixar você sair. E ele fez de tudo para que eu realmente continuasse. Eu voltei atrás, continuei. Uma semana depois, eu estava ali com o sargento falando que, de fato, não tinha como eu ficar. Eu não via um caminho para mim ali, né? E então ele ficou até pesaroso, mas concordou, né? E mesmo assim ele me deu uma lição. Olha, falou: você vai sair da Marinha, mas você vai entrar no Exército e lá vai ser muito pior. Então ele já me colocou um certo medo. E eu não me esqueço, na minha viagem eu fiquei sempre naquilo. Será que eu vou para o Exército mesmo? O que vai ser de mim se eu for para o Exército? Mas eu quero um colégio religioso que possa me orientar. Eu tinha essa interrogação. E de fato, quando voltei para São João del Rei, eu estudei no Instituto Auxiliadora e ali foi uma coisa interessante, aí que nós vemos o que é Deus mesmo na nossa vida. Na minha primeira semana na escola, eu peguei já a escola no mês de março, já tinha começado, né? Naquela minha primeira semana, na minha frente, tinha um rapaz que estava fazendo encontros vocacionais e de repente ele virou e me chama para fazer o encontro. E eu fui, né? E fomos até lá na Casa de Pastoral, São Tiago, e ali tivemos o primeiro encontro e a partir dali foi despertando realmente, né, para essa realidade. E Nesse contexto, o senhor tinha quantos anos? Eu já tinha 17 anos, eu estava até atrasado com relação aos meus estudos, justamente porque eu tinha ido para a Marinha. Por causa da transferência. Essa transferência, né, me causou um atraso. E então eu terminei os meus estudos, fiz alguns encontros vocacionais, terminei os meus estudos, né, o segundo grau, hoje ensino médio, e depois eu fiquei, né, sem saber se eu iria ou não, né? Quando então Monsenhor Paiva me orientou, me auxiliou muito e, de fato, eu fui encaminhado para o seminário. Então, nós vemos, de fato, que quando Deus quer algo da nossa vida, Ele vai nos dando luzes para que possamos compreender qual é a sua vontade na nossa caminhada. O senhor trabalhou um bom tempo à frente do seminário São Tiago, da Diocese de São João del Rei. E como que o senhor vê isso do outro lado, né? Não apenas como o vocacionado, mas encontrar jovens com interesse no sacerdócio? Eu estive quase 11 anos no seminário e foi importante isso para mim também, né? O trabalhar com os jovens, o ver o jovem com tantas interrogações, sem saber qual caminho seguir. Alguns nós pudemos orientar para o bem, para o crescimento deles. Outros, infelizmente, não acolhem tanto, querem às vezes ser padre, mas não querem viver o sacerdócio. E isso é algo tremendamente chocante, poderíamos dizer, né, na juventude. Então, eu tive momentos muito bonitos no seminário, né, cuidando dos jovens e depois vendo a correspondência dos jovens àquilo que nós poderíamos dar de orientações, né? Então, esse crescimento na fé, o crescimento na vocação de tantos jovens. E, de fato, isso causa muita alegria para todos nós, né? E vendo que quando Deus está orientando uma vida, Ele provoca transformação. E é fácil ser padre? Tem muitas pessoas que acreditam que a vocação se limita em celebrar missa, em acompanhar uma pastoral ou outra, mas assim como tantas outras vocações, há muitos desafios. Sim, porque é uma tarefa exigente, quer seja de acordo com a circunstância atual, mas também
que já é próprio de um padre, e aqui, no meu caso, como pároco, ter que cuidar da administração paroquial, cuidar dos fiéis, além das formações que nós devemos nos preocupar, e eu me preocupo muito com isso, né? Com relação à formação cristã de todos os fiéis. São responsabilidades que ultrapassam as orações apenas. Sim, primeiro as orações é um cuidar do meu relacionamento com Deus, cuidar da graça de Deus que está no meu coração, na minha vida, né? E depois deixar que este estar com Deus possa ser manifestado também no meu dia a dia, na convivência com as pessoas, né? E isso nem sempre é fácil, porque muitos não compreendem, às vezes, o sentido de ser igreja, o sentido de ser cristão, né? E querem, muitas vezes, ser cristão à sua maneira, né? Mas eu estou aqui para indicar o que Cristo quer de cada um de nós, né? Então, nisso está o desafio de ser padre, sobretudo na circunstância atual, quando nós vemos um mundo em transformação, né? Nós falamos que estamos numa mudança de época, né? Tantas ideias, tantos comportamentos que vão sendo infiltrados da igreja que não estão de acordo com o ser cristão, né? E isto, para nós, é um grande desafio, né? Orientar o povo de acordo com os ideais do Evangelho, os ideais da própria vida de Cristo. Padre, a conversa foi muito boa, muito produtiva, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os jovens que cogitam, sonham, sentem ainda um chamado para a vocação sacerdotal. Você, jovem, que percebe o chamado de Deus no seu coração, não deixe que esta voz do Senhor fique calada na sua vida. Dedique-se à oração, dedique-se à reflexão da sua própria vida, confrontando com aquilo que o Senhor quer estar te orientando. Se você perceber o chamado ao sacerdócio, abrace esta causa. Eu digo da minha própria pessoa, sou muito feliz sendo padre. Os desafios fazem com que nós cresçamos. Isso é importante para todos nós. O ser humano deve ser sempre disposto ao crescimento. Então, ser padre é ser feliz na presença do Cristo Jesus. Que você possa abraçar esta causa, este chamado de Deus na sua vida também. É isso aí, padre, parabéns, feliz Dia do Padre. Também parabenizo a todos vocês, padres da Diocese de São João del Rei, todos vocês que acompanham também o nosso canal. Muito obrigado pela conversa e agradeço também a você de casa que acompanhou mais um vídeo. Lembrando, se inscreva, não esqueça de dar like. Um grande abraço a todos, até semana que vem com mais uma boa conversa.